Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Para desta vez pedimos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem observado as viagens entre a China, entre os Estados Unidos e a China, de altos responsáveis políticos, evidentemente norte-americanos para a China, nomeadamente o secretário de Estado, a secretária da Defesa. Parece-lhe que alguma coisa está a mudar entre as duas superpotências, embaixador? Eu, além das visitas de Estado, e já lá vamos, sublinharia que nas últimas horas nós tivemos a indicação de que Henry Kissinger, que é considerado o grande amigo da China histórico, foi a Pequim e foi recebido pelo Ministro da Defesa. Eu lembraria apenas que o Ministro da Defesa, cujo nome é Li Shangfu, o Ministro da Defesa, Li Shangfu, recusou-se naquela cimeira que houve, naquela conferência que houve em o Shangri-La, a conferência de Shangri-La, em Singapura, recusou-se a encontrar-se com o seu homólogo americano, Lloyd Austin. E recusou-se a encontrar-se, como na altura aqui comentámos, também pelo facto de, desde o tempo de Donald Trump, este ministro chinês estar sob sanções americanas, sanções unilaterais americanas. Tem algum sentido que se possa sentir incomodado sob sanções de estar a encontrar-se com o seu contraparte do país que lhe impôs essas mesmas sanções pessoais, vamos ser claros, pessoais, da natureza política, e, portanto, havia aqui esta tensão. Depois disso, nós verificámos muito rapidamente um conjunto de iniciativas que traduz, aparentemente, um interesse do Washington em conversar com a China. Isto depois tem altos e baixos, porque de repente também Joe Biden faz uma declaração dizendo que Xi Jinping é um ditador, coisa que, sendo uma realidade normal, parece, enfim, menos compatível com a linguagem diplomática que normalmente se utiliza. Mas verdade seja que isso não impediu, por exemplo, que o secretário de Estado, o ministro dos Estrangeiros, Anthony Blinken, americano, fosse à China, foi recebido por Xi Jinping, com diálogo aparentemente muito simpático e muito fora daquele tom confrontacional que se tinha visto no passado. Que tinha também a ver, vale a pena dizê-lo, com a questão de Taiwan e com os tempos de Taiwan e com um conjunto de tensões que tinham sido criadas entre os Estados Unidos e a China. E depois foi lá a secretária do Tesouro e não a secretária da Defesa, que por acaso é um secretário, peço desculpa por esse erro de há bocado. Foi a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Janet Yellen teve 4 dias em Pequim e aparentemente, e disse a certa altura, uma frase que eu acho importante, que foi aquilo de que se fala muito do decoupling, a separação das economias chinesa e americana, é uma ideia, ela utilizou uma expressão interessante, que era uma virtualmente impossível. E virtualmente impossível porquê? Não é por nenhum interesse ideológico normal, é por interesse prático. É que, de facto, a imbricação das duas economias ao longo destas últimas décadas, em função daquilo que era a leitura da vantagem da globalização para todos, criou esta imbricação entre os dois lados, que agora é muito difícil de desmontar. E, portanto, o que se está a verificar é a tentativa, isso parece muito evidente, de haver uma espécie de diálogo realista entre Pequim e Washington, no sentido de dizer, vamos ver, independentemente da China ser para os Estados Unidos o principal adversário à escala internacional, adversário no plano de desenvolvimento, até no plano militar potencial, há que criar aqui um espaço de realismo, de diálogo realista. E esse diálogo realista, estas negociações, eu acho que esta conversa da Secretária do Tesouro com os seus contrapartes chineses, 4 dias, António, 4 dias é muito em termos internacionais, significa qualquer coisa, e tem que significar qualquer coisa, e nós não É um saberemos. pouco aquela coisa do estamos condenados a entendermos, não é? Sim, e a ideia é talvez criar aqui aquilo que se utiliza em termos internacionais, um ring fencing, uma espécie de uma limitação de áreas em que podemos colaborar, mantendo nas outras uma certa competitividade. Por outro lado, há aqui por trás de tudo isto sempre, como pano de fundo, duas questões. Em primeiro lugar, a questão de Taiwan
e, em particular, a agressividade que a linguagem de Pequim teve face a Taiwan ao longo dos últimos anos, tendo em atenção aquilo que, em atenção particularmente, a circunstância de haver um congresso do Partido Comunista Chinês da maior importância, até para a sedimentação de Xi Jinping, e, por outro lado, haver uma ação sistemática dentro do Congresso americano, quer de republicanos, quer democratas, no sentido de defender Taiwan e, mais do que isso, tentar mudar aquilo que era o discurso de Taiwan, o discurso sobre Taiwan, no tocante ao compromisso americano de defesa de Taiwan. E aí entra Henry Kissinger. É Kissinger quem, em 1971-72, faz, depois da diplomacia do ping-pong e do encontro com Chou En-lai, e depois mais tarde com Mao Tse-tung e com a ida lá de Richard Nixon, é ele quem estabelece esta nova realidade e, no fundo, quem coloca, vale a pena lembrar, as pessoas esquecem muito, quem coloca a China de Pequim no Conselho de Segurança. Exatamente. São os republicanos americanos. E quem cria um estatuto, eu não diria de pária, mas é uma espécie de área protegida, que é Taiwan, é também a China, são também os Estados Unidos, que criaram isso, porque na altura estavam a jogar com a conflitualidade entre a Rússia e a China. Vale a pena dizer que esta situação também se altera este ano e se acelera, porquanto a China, que manifestamente era um país que estava a tentar fazer o seu percurso no quadro internacional, na paz, no desenvolvimento, na expansão dos interesses económicos, particularmente interesses económicos que têm para a maioria dos países um interesse maior do que aqueles do mundo ocidental, porque nunca estão condicionados por questões de direitos humanos, por questões de regimes políticos, por questões de democracia, etc. A China dá o dinheiro em função dos seus interesses. Nós verificamos neste momento que a guerra que a Rússia provocou na Ucrânia levou a que a China, de repente, tivesse que se colocar do lado da Rússia. Era impensável, vale a pena dizê-lo, que a China se colocasse do lado ocidental. Porque o grande separador é os Estados Unidos e quem é contra eles. E esse é o separador mundial que aí está. E agora, o que é que a Secretária do Tesouro terá discutido? Há questões que podem ter a ver com o Tesouro ou não, mas, por exemplo, questões como o posicionamento internacional nas questões do clima. Nós tivemos ontem 52,2 graus centígrados na China. As questões da ajuda aos países em vias de desenvolvimento, em que ambos os Estados estão interessados, e as situações por exemplo, do endividamento de muitos países, e como é que ambos os países podem acorrer a isso. Há aqui terrenos para trabalhar. Mas isto não significa que os Estados Unidos tenham, digamos, deixado de criar um cerco à China, cerco esse para o qual estão a utilizar os seus parceiros na área. Vê-se isso no AUKUS, vê-se isso no POD, vê-se isso no grande rapapé feito ao primeiro-ministro indiano. Tem grandes consequências, aliás. Para já. Mas são terrenos interessantes e agora vamos ter que olhar para aquilo que vai ser a reunião dos BRICS, o modo como a China consegue ou não mobilizar os BRICS como o seu G8 do seu lado, ou o G7 do seu lado. Portanto, há aqui uma movimentação no terreno em que os dois parceiros, como aliás aconteceu no passado, às vezes, entre a Rússia e a China, entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, há um diálogo de interesses globais, por exemplo, tem a ver com a questão nuclear, com as forças nucleares, porque seria, como disse, aliás, Kissinger há dias, essa é uma questão que seria trágica para ambos os países, o desencadear de qualquer conflito nuclear, e, portanto, no fundo há uma espécie de interesse mútuo China-Estados Unidos que se tem plasmado nestes contactos, com altos e baixos, mas que apesar de tudo tem uma vantagem, mantêm as linhas abertas de contacto e de diálogo. E nisto vamos ser claros, a Rússia é um parceiro menor, a Rússia é uma outra guerra, mas é uma guerra subsidiária, parece-nos muito importante de vista daqui da Europa, mas é uma guerra subsidiária para o grande conflito internacional que aí está, com maior ou menor intensidade, que é entre a China e os Estados Unidos. Vamos com certeza continuar a acompanhar esse conflito. Obrigado, embaixador. Não acompanharemos esse conflito e todos os outros conflitos, que infelizmente não vão parar durante 2 semanas, como acontecerá com a arte da guerra, que nas próximas 2 semanas não irá para o ar, pedindo eu
desculpa por isso, e portanto só na segunda semana de agosto é que a Arte da Guerra regressará. Até lá terão a oportunidade de continuar a ouvir aquilo que o embaixador tem dito nos podcasts que encontram nos sites do Jornal Económico. Até... Já agora boas férias, António, para si e para os nossos espectadores, esperando que no fim deste ciclo nos encontremos todos cá, sem que a guerra tenha agravado a situação à escala internacional. Nós apenas contribuímos para descrever, não para parar com ela. Exatamente. Obrigado, embaixador, e até à segunda semana de agosto. Obrigado.